Olá, queridos. Passaram bem do último vídeo para esse? Eu espero que sim. No último vídeo, nós falamos a respeito das 8 marcas do verdadeiro cristão. E após terminar essas marcas, talvez tenha vindo alguma dúvida na mente dos irmãos, como por exemplo, por que muitas pessoas desobedecem o Evangelho, uma vez que ele é gratuito? Que a salvação é pela graça de Cristo, não pelas nossas obras. Tudo que nós fizermos, a palavra de Deus diz que é muito pouco. Né? Até mesmo os nossos atos de justiça, o profeta Isaías fala que são trapos de imundícia diante do brilho, diante da pureza do trato do Senhor Deus. Então, pela graça sois salvos. Nós recebemos de graça a salvação. E mesmo assim, por que muitos desobedecem o Evangelho? Então essa dúvida ficou também no meu coração, né? Até que procurando conhecer mais a palavra de Deus, e Spurgeon, que eu citei no sermão de domingo à noite, né? O Spurgeon ele fala sobre isso. E eu tenho aqui um esboço do que Spurgeon fala a respeito de por que muitos desobedecem o Evangelho, uma vez que o Evangelho é gratuito, a salvação é de graça, ir para o céu é de graça. O ofendido Deus nos dá de graça o perdão para levar o ofensor, cada um de nós, para morar com ele na eternidade, na pureza, na majestade celestial. Então, por que muitos desobedecem? Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 16. O capítulo 10 de Romanos, né, de 1 a 15, vem falando sobre que Jesus é o centro da lei e os profetas, né, porque o fim da lei é Cristo, justiça para todo o que crê. Depois fala-se, com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Versículo 9. É tão simples, não custa nada. Não tem nenhum esforço humano. Porque até mesmo o crer em Deus é um presente dele para nós. Nós passamos de uma hora para outra a acreditar em Deus por causa de uma ação misericordiosa dele. Não porque nós queremos crer, porque toda vez que nós queremos crer, nós falhamos. Daí, então, ele vem falando sobre isso, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Ele diz lá, termina esse primeiro bloco, até o versículo 15, no versículo 15 ele fala assim, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. E aí o 16 ele faz assim, mas nem todos obedecerão ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Nem todos obedecem ao Evangelho. E Spurgeon escreveu 3 respostas para isso. Por que muitos desobedecem ao Evangelho? Em primeiro lugar, Spurgeon diz assim, porque o Evangelho vem aos homens com a força de uma ordem. Vem com a força de uma ordem. A graça chega dentro do nosso ser e ordena. Você vai para o inferno, mas eu estou dando a salvação. Aceite a salvação. Ele não nos dá opções. Atos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo de número 30. Atos 17, 30. Atos 17, 30. Ora, Deus não levou... Vou ler de novo. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que
todos em toda parte se arrependam. O apóstolo Paulo, quando ele usa essas palavras no seu discurso lá em Atenas, né, quando ele está pregando ao Deus desconhecido, ele usa um termo jurídico, notifica, quer dizer aviso de que você tem que decidir. Notificação, aviso de tempo para tomar uma decisão. Você tem tempo para tomar a decisão do sim, e o tempo é agora. O próprio Spurgeon, no sermão de domingo, né, que nós repetimos parte da mensagem de Spurgeon, fala: olhai para mim e sede salvos. É uma ordem, um imperativo. Olhai para mim. Então, existe pessoas que não aceitam, não obedecem ao Evangelho, porque o Evangelho é uma ordem. É uma ordem para garantir honra a Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Se eu fui salvo pela graça, honrado e glorificado seja Deus. Se eu fui salvo pela graça por uma ação de Deus, os homens desobedecem porque eles precisam dar honras a Deus e não, eu consegui minha salvação. Uma questão de humildade. Dar ousadia ao proclamador. O pregador agora fala ousadamente revestido da autoridade do Senhor, porque quando nós falamos do Evangelho, nós sabemos que Deus é quem converte e Deus quem não converte. Segunda resposta de Spurgeon é a seguinte: porque o Evangelho reivindica a nossa obediência. Primeiro, ele é uma ordem. E depois, ele requer de nós, reivindica a nossa obediência. A autoridade daquele que envia. Deus nos enviou. O Senhor Jesus, quando ressuscita, aparece aos apóstolos e diz: assim como o Pai me enviou, também vos envio a vós outros. O motivo daquele que envia, o motivo de Deus nos enviar é para que brilhe a paz que o Evangelho traz. Para dar o grande dom, o grande presente que é Jesus. Exige de nós uma seriedade com relação ao Evangelho. Parar de brincar de crente. O Evangelho é sério. É sério porque foi Deus, da sua divindade, pureza, majestade, que se fez homem, passou por uma gestação dentro do ventre de Maria, foi colocado no coxo, na manjedoura, com baba de bois, foi posto lá, depois foi posto na cruz. O próprio ofendido, repito, o próprio ofendido limpa o ofensor, perdoa o ofensor e o leva para ser seu filho. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que eterno amor! E no 88 do Novo Cântico. É exatamente isso. As pessoas não gostam disso. Elas querem confiar no taco. Eu confio no meu taco. Eu sei fazer. Além do Evangelho ser uma ordem, chegar para nós com a força de uma ordem, além do Evangelho exigir de nós obediência, ele abre os nossos ouvidos de uma maneira abrupta e requer essa obediência. O Evangelho demanda obediência. Temos que ter fé no Senhor Jesus Cristo. Fé, sim, a fé é um dom de Deus. A fé salvadora, a que lava os nossos olhos da consciência e nos faz entender o Evangelho, é um dom de Deus. Efésios capítulo 2. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto, a fé, o isto significa o que está mais próximo. E isto, a fé, não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Mas, depois que eu recebo a fé, que é um dom de Deus, eu tenho que desenvolver a minha confiança em Deus. Aí entra a parte humana numa coisa que se chama processo de santificação. Eu tenho que alimentar a minha fé, a minha confiança em Deus. Como?
fazendo 3 coisas. 3 coisas só. Estudando a palavra e não lendo pura e simplesmente a Bíblia. Estudando. Estudar requer oração para começar a ler. Estudar, procurar tirar os entraves, tirar as dificuldades do texto, com dicionários, perguntando para o pastor, e orar depois que leu. Isto é o verbo meditar, que na tradução ao pé da letra da língua grega e também na língua hebraica, quando aparece isso, é ruminar. Exatamente, come, regurgita e começa a ruminar, começa a comer de novo. É assim que se estuda, meditar na palavra do Senhor. Então, a fé exige de mim o meditar na palavra do Senhor. Quanto mais eu medito, quanto mais eu conheço a palavra do Senhor, mais a minha confiança nele vai continuar. Segundo ponto, oração. Orar sem cessar. Terceiro ponto, conviver com aqueles que foram salvos por Cristo. Então são os 3 pilares para aumentar a nossa fé. Estudar a palavra de Deus, ter vida de oração e conviver com os salvos. Porque um vai tirando a dúvida do outro. Exige de nós a obediência, então temos que crescer na nossa fé, desenvolver a nossa confiança em Deus, renunciar à nossa própria justiça. Exasperar. Lembra do sermão de domingo? O amor não exaspera, não defende com unhas e dentes o seu próprio direito. Confessar sempre a nossa culpa. Não falar assim, olha, eu errei porque ele me provocou. Eu não venho mais na igreja porque eu não gosto dele. Porque você não gosta de Deus, cara. Você não vai na igreja, você não frequenta a igreja, não porque o outro, que você não gosta do outro, o outro te ofendeu, é porque você não gosta de Deus. É por isso. Simplesmente isso. Porque se amasse a Deus, você perdoaria o outro. Não é? Não é? Veja de novo o vídeo sobre Colossenses. Colossenses capítulo 3. Continua. Eu tenho que confessar a minha culpa. Eu tenho que me arrepender e abandonar os meus pecados. Pecado não é um bicho de estimação. Eu já contei na igreja, vou contar para vocês. Eu nasci numa cidade grande, tive, graças a Deus, uma vida confortável e não conhecia muitas coisas da zona rural. E fui no meu primeiro campo pastoral, foi numa cidade muito pequenininha, no estado do Paraná, uma cidade chamada Figueira, saudades de Figueira. Eu tinha meus 22 anos de idade quando eu comecei a trabalhar. É uma cidade de 4.000 habitantes e, de repente, comecei a sentir uma coceira no pé. Uma coceira no pé, uma coceira. Daí eu olhei, tinha um pontinho preto ali e aquilo coçava. E o tempo foi passando, aquilo foi coçando. Né? Daí eu tinha amizade com um farmacêutico lá da cidade, um senhor já idoso, muito simpático, muito brincalhão. Daí eu fui até a farmácia e mostrei meu pé para ele. Falei, o que é isso aqui? Ele caiu na gargalhada, rachou o bico de dar risada. É paulista mesmo, tirando sarro de mim, falou, isso aqui se chama bicho de pé. Daí ele fez o procedimento lá e tirou, saiu aquele monte de coisa lá. É que na cidade as casas todas eram de madeira, né? E o assoalho era um espelho. Então a gente chegava da rua, né, para fazer visitas, alguma coisa, deixava o sapato na porta da casa e entrava de meias. Né? Então tinha que olhar bem se a meia não estava furada, né, para fazer uma visita. Então uma meia tinha que estar boa, né? Mas ele falou, isso aqui é bicho de pé. Já sentiram a coceira do bicho de pé? É gostoso. Tem aquela coceirinha gostosa no pé, mas o bicho não é nosso. É um intruso. Assim é o pecado de estimação. Não é para ser nosso, é prejudicial. Ele vai corroendo o bicho de pé até cair na corrente sanguínea e daí vem para cá, ó. Vem irrigar o nosso cérebro com bicho de pé. Assim é o pecado de estimação. Tem uma coceira gostosa, mas não é para nós. Não era para estar em nós. Nós somos de Cristo. Confissão, arrependimento,
abandono do pecado. Exige de nós a obediência de fazermos o que se chama pública profissão de fé. Eu amo a Cristo, não preciso ir na frente da igreja. Precisa sim. Porque Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Se você ainda não fez a sua pública confissão de fé, não foi batizado, pense bem, é para hoje. Muitos não obedecem o Evangelho porque o Evangelho vem para nós como uma ordem. O Evangelho reivindica, requer de nós obediência. E o Evangelho exige de nós a obediência. Desenvolva a fé no Senhor Jesus. Renuncie à sua justiça particular. Confesse seus pecados. Abandone o pecado particular. E confesse publicamente o seu amor por Jesus. E Ele publicamente vai confessar o amor dele por você, diante dos anjos e diante do seu Pai Celestial. Deus amado, nós agradecemos, Senhor, pela maravilha do Evangelho e rogamos agora por aqueles que não obedecem o Evangelho, aqueles que não querem seguir o Evangelho e muitas vezes estão dentro da igreja. Senhor, mostre para eles, ó Pai, o como isso é ruim, o como isso é prejudicial, tanto para eles quanto para a igreja em si. Mostra para eles também, Senhor, a beleza da misericórdia e da graça. Que eles dividam conosco a alegria de confessar o Teu nome na frente dos homens e ter a esperança certa de que o Senhor há de confessar os nossos olhos, o nosso amor diante dos homens. Louvado seja, Senhor, por Cristo Jesus. Amém. Que todos possam ter esta alegria de conhecer a Deus, de querer confessar o seu nome. Não desobedeça o Evangelho. Desfrute da beleza do Evangelho.